Assim, bom dia a todos e todas, né? Quem chegou agora. Hoje a gente vai corrigir a ficha de sociologia que na semana passada eu não pude corrigir. É, Deixei algumas orientações para vocês, numa disciplina aula gravada, na outra algumas orientações de leitura de outras atividades que também são muito importantes na construção, na solidificação do conhecimento. Vocês têm um material interessante com leituras breves e mas que fiel ao pensamento dos autores. Isso é muito importante, né? A leitura ajuda muito. É, Vamos então fazer essa correção e eu conto com a colaboração de vocês. É muito melhor, é muito mais frutífero quando vocês contribuem, dão sua sugestão de alternativa, ajuda na leitura, fica muito mais agradável, né? E melhor para a nossa compreensão também. Então, conta aí com vocês, tá? Vou partilhar minha tela. Depois que eu partilhar, eu não vou ficar conseguindo acompanhar bem o chat. Então, quem não está podendo falar no microfone, fala no chat e alguém reproduz aí no microfone o que o colega falou, tá bom? Quem for chegando vai acompanhando aí, tá? A partir de amanhã estará de volta às aulas presenciais, né? Não sei se vocês vão retornar ou não, mas uma nova etapa, um novo momento aí, né? Onde a gente não vai correr tanto, vai procurar revisar muita coisa para poder dar continuidade, tá? Só fazendo uma rápida observação, minha câmera está fechada por conta da, acho que acredito que é o próprio Google Meet nessa versão aí, que é a versão gratuita, ela de vez em quando faz isso, não possibilita que a imagem ocorra, fica aí desativado. Eu tento ativar e ela desativa sempre. Chegando aí a Aline, bom dia, seja bem-vinda. Vou partilhar minha tela aqui com vocês agora para a gente começar a correção. Bora, galera. Me digam aí se já estão vendo a tela, se o tamanho da letra tá legal, se dá para ler direitinho aí. Tá tudo ok? Se estão me escutando bem, alguém poderia me dar um retorno? Eita, meu Deus. Será que eu tô só? Dizem que quem cala consente. Eu vou entender como vocês estão vendo aí e a questão. Tá tudo certo, prof. Pronto, massa, ótimo. Gente, alguém aí, né, gostaria, poderia nos ajudar fazendo a leitura aí da questão para a gente iniciar a responder essa ficha? Lembrando que ela traz aqui assuntos sobre meio de comunicação, comunicação de massa, sociedade do controle, que são assuntos que estão extremamente interligados. Se a gente for parar para lembrar um pouquinho, começamos a falar sobre cultura. Dentro desse universo da cultura, vemos o que é cultura, sua definição, suas manifestações, né, manifestações culturais, alguns conceitos relacionados à cultura, que daí nos remeteu a analisar a religião, nos remeteu a analisar os meios de comunicação, mídia e que paulatinamente foi nos levando também a falar sobre globalização, sociedade de massa, indústria cultural, sociedade de controle, tudo isso interligado. Vários assuntos que a gente está vendo aí de forma interdisciplinar, que estão interligados, né, a partir de autores distintos que nos levam a seguir esse curso que é fundamental, análises fundamentais, né? Que começou com a gente analisando a cultura, a religião, mídia, meio de comunicação e nos levou até a analisar a questão de cultura de massa, é,
sociedade, controle, entre tantas coisas aí que a gente acabou vendo. E essa ficha ela tenta fazer um resumo de tudo, um assunto que aparece em sociologia, mas aparece também em geografia, em filosofia, em história. Então, um assunto que é bem interdisciplinar, né? Que faz vários recortes da realidade, diferentes posicionamentos e é muito importante, muito recorrente, tá? Vamos aí responder a ficha. Não sei se vocês já tinham respondido, se conseguiram fazer antes, mas eu conto com a contribuição de vocês, tá bom? Quem não fez antes, vamos tentar fazer agora. Prestar bem atenção para a gente compreender no detalhe cada questão, beleza? Vamos lá, gente. Quem poderia aí começar? Calma, um de cada vez, tá bom? Para não ter tumulto. Tem espaço para todo mundo. Vocês estão fazendo um jogo duro. Eu não sei se vocês estão tímidos. Não sei se vocês já estão de saco cheio. Enfim, vamos lá, gente. Vou ler essa primeira. Vejam aí pra gente nas próximas vocês poderem também ajudar, tá? Vamos lá. Nos, não somente os tipos das canções de sucesso, os astros, as novelas ressurgem ciclicamente como invariantes fixos, mas o conteúdo específico do espetáculo só varia na aparência. O fracasso temporário do herói, que ele sabe suportar como um bom esportista que é, a palmada que a namorada recebe da mão forte do astro, são, como todos os detalhes clichês, pontos para serem empregados arbitrariamente aqui e ali e completamente definido pela finalidade que lhe cabe no esquema. Desde o começo do filme já se sabe como ele termina. Quem é recompensado e, ao escutar a música ligeira, o ouvido treinado, é perfeitamente capaz, desde os primeiros compassos, de adivinhar o desenvolvimento do tema e sente-se feliz quando lhe tem lugar como previsto. O número médio de palavras é algo em que não se pode mexer. Sua produção é administrada por especialistas e sua pequena diversidade permite repeti-las facilmente no escritório. É um texto de Adorno e Hockenheim sobre a indústria cultural, num texto Dialética do Esclarecimento. Adorno e Hockenheim é parte da teoria, autores fundantes aí da teoria crítica da escola de Frankfurt, na Alemanha, né, dentro de uma filosofia contemporânea, que vai perceber esse movimento que Marx começa a analisar dentro de uma sociedade de produção industrial. Ele vai perceber que essa produção em massa, que esse pensamento massificante, que esse controle, ele vai se instaurar na arte. E aí a música, a pintura, o filme, ele vai trazer esse elemento de reprodução de massa, de homogeneização, entre tantos outros detalhes que a gente vai perceber ainda no decorrer das leituras de hoje. Dentro desse contexto, o tema abordado pelo texto refere-se a ao conteúdo intelectualmente complexo das produções culturais de massa, b a hegemonia da cultura americana nos meios de comunicação de massa, c ao monopólio da informação e da cultura por ministérios estatais, d ao aspecto positivo da democratização da cultura na sociedade de consumo, e os procedimentos de transformação da cultura em meio de entretenimento. Analisem direitinho
Qual das alternativas vocês têm como sendo a correta? E aí? Para quem já respondeu, para quem está vendo agora, qual vocês escolheram? Se alguém falar no chat, me diz aí, alguém fala no microfone, tá? Se alguém não entendeu a questão, eu explico também. A pessoa não entendia a questão, o que é que ela quer, né? Então, alguém? Não? Gente, alguém conseguiu responder ou vocês ainda estão pensando? Vocês não responderam, vocês não estão querendo falar? É complicado. Vejam, nesse sentido, a alternativa correta seria letra E, né? Está se referindo aos procedimentos de transformação da cultura em meio de entretenimento, ou seja, é, se a cultura, a arte, antes tinha um papel fundamental no despertar de uma criticidade, de um olhar crítico, no despertar de novos mundos, a arte, o entretenimento, o cinema, a música, elas acabam por se transformar num produto de venda que segue o mesmo padrão, né? Que por mais que diferente, por mais variada que sejam as opções, todas seguem o mesmo roteiro de fabricação, digamos assim, né? E acaba servindo apenas como um entretenimento, né, para a massa, para o povo como um todo. E aí, de fato, é uma transformação cultural, né? A cultura vira um meio de entretenimento. Temos aqui a segunda questão, né? Vamos aí à segunda questão. A segunda questão ela vai trazer um olhar sobre Foucault, filósofo contemporâneo também, do estruturalismo, ele que vai ser conhecido como seu pensamento arqueológico, ou seja, aquele que escava, que vai na origem, né, ao analisar os fatos, as relações, o modo de comportamento humano em sociedade, ele vai percebendo aí a origem da formação social, da moral que está vigente hoje, das formas de condução da sociedade, de controle da sociedade, né? Sobre a perspectiva de uma relação de poder, de uma relação de forças que atravessa as relações sociais e que vão se moldando, que vão se mutando com o tempo. Na contemporaneidade, ele vai falar de um poder que se estabelece de maneira quase que invisível, mas que vai moldando o comportamento do sujeito. O sujeito aqui vai ter uma noção de não do sujeito cartesiano ou kantiano,
mas o sujeito no sentido de uma sujeição. Pessoas que vão se assujeitando às normas, às formas sociais impostas, né, por aqueles que nos controlam de alguma forma, que nos vigiam, que nos moldam. Aqui ele vai falar o seguinte, ó: o edifício é circular. Os apartamentos dos prisioneiros ocupam a circunferência. Você pode chamá-lo, se quiser, de celas. O apartamento do inspetor ocupa o centro. Você pode chamá-lo, se quiser, de alojamento do inspetor. Aqui ele faz uma característica do panótipo de Burton, Jeremy Burton. Tem uma foto, inclusive, num slide que eu passei para vocês, que tem uma torre central rodeada de espelhos. Ali está o vigília. E de lá, como ele está no centro, ele vê todos que estão na cela ao seu redor. Só que ninguém consegue o ver. Ele vigia tudo, mas ninguém consegue ver quem ali por quem está sendo vigiado. Dê uma olhadinha lá que vocês vão ver a imagem, né? A moral reformada, a saúde preservada, a indústria revigorada, a instrução difundida, os cargos públicos aliviados, a economia assentada, como deve ser, sobre uma rocha. No gorlijo da lei, sobre os pobres não cortados, mas desfeitos. Tudo por uma simples ideia de arquitetura, ou seja, esse modelo social que nós vivemos é arquitetado, ele tem uma forma, ele tem algo específico, né, que é planejado para exercer o seu domínio. Essa é a proposta de um sistema conhecido como panótipo, um modelo que mostra o poder da disciplina nas sociedades contemporâneas, exercido preferencialmente por mecanismo. Quais são esses mecanismos? Como são esses mecanismos de exercício do poder? A. Religiosos, que se constituem como um olhar divino, controlador, que tudo vê. Ideológicos, que estabelecem limites para a alienação, impedindo a visão da dominação sofrida. C. Repressivos, que perpetuam as relações de dominação entre os homens por meio da tortura física. D. Sutis, que adestram os corpos no espaço-tempo por meio do olhar como um instrumento de controle. E. Consensuais, que pactuam acordos com base na compreensão dos benefícios gerais de se ter as próprias ações controladas. Alguém respondeu essa? Poderia compartilhar aí o que você respondeu? Consegue nos dizer? Ou não entendeu? Letra D. Letra D. Muito bom. Mais alguém respondeu alguma alternativa, letra D ou alguma diferente? Clara botou no chat D também. D também. Perfeito. A resposta está exata, né? Como é que acontece? Como é que se dá esse mecanismo de controle? Sutilmente. Ela adestra corpos no espaço-tempo por meio do olhar como um instrumento de controle. Vamos exemplificar isso, tornar mais claro isso. Uma câmera de segurança. As pessoas, elas se comportam da mesma forma quando estão sendo filmadas por uma câmera, por exemplo. Sorria, você está sendo filmado. Será que elas vão se comportar da mesma forma? Você não vê quem está lhe vendo, mas você sabe que tem alguém lhe vigiando. E esse fato já molda o seu comportamento, né? Esse fato já vai... É um poder que é exercido sobre você de uma forma muito sutil, mas eficaz. E assim vai se formando o controle. Letra D, corretíssimo. Caso alguém não entendeu, alguma dúvida, é só falar, tá, gente? Vamos ao terceiro. Será que agora alguém se habilitaria a ler? Para eu não ficar falando aqui direto.
A lei nasce da natureza, junto das fontes frequentadas pelos primeiros pastores. A lei nasce das batalhas reais, das vitórias, dos massacres, das conquistas que têm sua data e seus heróis de horror. A lei nasce das cidades incendiadas, das terras devastadas. Ela, ela nasce com os famosos inocentes que agonizam no dia em que está amanhecendo. O filósofo Michael Foucault, século XX, inova ao pensar a política e a lei em relação ao poder e à organização social. Com base na reflexão de Foucault, a finalidade das leis na organização das sociedades modernas é: Então vamos lá, as alternativas. Qual a finalidade das leis nessas sociedades modernas, segundo Foucault? Combater ações violentas na guerra entre nações, coagir e servir para refrear a agressividade humana, criar limites entre a guerra e a paz praticada entre indivíduos de uma mesma nação, estabelecer princípios éticos que regulamentam as ações bélicas entre países inimigos, organizar relações de poder na sociedade entre os estados. Terceira questão. A alternativa seria letra E. olha aí, mais alguém? Tu gostarias de dizer por que tu achas que é a letra E? Por causa que Foucault ele fala isso, né, das leis para adestrar os corpos, que também faz como fez no o texto da questão anterior sobre o panóptico, que os seres eles acabam interiorizando esse vigiar e punir. Perfeito. E aí isso se dá numa relação de poder. Né? Ele sempre vai chamar a atenção para isso. E de fato a alternativa correta seria a letra E. Muito bem. Perfeito. Vamos lá. Eita. Deixa eu só voltar aqui. Será que mais alguém poderia contribuir aí, soltando a voz e nos ajudando a ler essa questão? Vocês estão tímidos? Vamos lá. O filósofo e teórico social Michel Foucault dedica sua obra Vigiar e Punir para o entendimento das formas de controle social externas e internas. Segundo o autor, a construção do sujeito dócil, útil e submisso à ordem estabelecida é possível apenas por meio de processos disciplinadores, nos quais o corpo e a mente do sujeito são moldados de acordo com o que se pede no meio social. Para entender esse fenômeno, Foucault voltou-se para a observação de instituições disciplinadoras, como a escola, os quartéis, onde os indivíduos que ali permanecem vivem sob o controle de uma instituição. Ele vai olhar igrejas, escolas, quartéis, entre outras instituições, como, como um grande mecanismo de disciplinarização, de imposição de valores, de normas, né, que vai moldando os indivíduos segundo seus interesses. Né? Podemos concluir que, para Foucault, o controle social é a forma de controlar a reprodução biológica de um grupo social. B. A forma de estabelecer critérios em relação à reprodução humana em países superpopulosos. C.
Um conjunto entre formas externas e internas de intervenção no comportamento do sujeito desviante. D. Um conjunto de regras que limita a interação entre indivíduos de classes e estratos diferentes em sociedades estamentais. E aí, galera, qual alternativa vocês marcaram? Ou para quem não marcou, quem está vendo agora, o que é que vocês marcariam? Vamos lá, gente. Pensa aí, galera. Responde aí. Letra C. Letra C. Mais alguém respondeu alguma outra alternativa? Ou concorda com a colega e respondeu letra C também? Cadê esse povo? Vocês são um povo tão bom, inteligente, participativo, alegre. O que é que está acontecendo, minha gente? Vamos lá. Não, né? Então, a colega que respondeu letra C, corretíssimo. Né? Um conjunto de formas externas e internas de intervenção no comportamento do sujeito desviante. Ela vai moldando, vai intervindo no comportamento para que o sujeito não desvie da norma padrão, da norma ali estabelecida por essas instituições. Deixa eu só aceitar mais alguém que está chegando aí. Tá? É o grande Caio que acabou de chegar. Bem-vindo, jovem. Vamos voltar aqui. Vamos à quinta. Vamos à quinta questão. Temos aqui uma charge. Vocês lembram ainda? Alguém aqui teve Orkut, MSN, Facebook? Talvez lembrem mais do Facebook. Vocês já acompanharam essas redes sociais aí? Não é uma charge nova, né? Mas que já há algum tempo atrás fazia um alerta sobre essas nossas relações virtuais, digamos assim. E na charge diz, numa conversa, né, num diálogo entre amigos. Você está no Orkut? Estou. E no MSN, no MySpace e Facebook? Em todos. Até no Twitter? Claro. Você está em tantos lugares, por isso raramente te vejo no mundo real. Olha só, né? Vamos lá. A charge revela uma crítica aos meios de comunicação, em especial à internet. Por quê? A. Questiona a integração das pessoas nas redes virtuais de relacionamento. B. Considera as relações sociais como menos importantes que as virtuais. C. Enaltece a pretensão do homem de estar em todos os lugares ao mesmo tempo. D. Descreve com precisão as sociedades humanas no mundo globalizado. E. Concebe a rede de computadores como um espaço mais eficaz para a construção de relações sociais. E aí, galera, o que foi que vocês responderam nessa questão? Caso tenha alguma dúvida, alguma coisa, é só falar também. Mas aí, queria saber de vocês. O que é que vocês responderam? Letra A. Letra A.
Mais alguém respondeu a letra A ou alguma outra alternativa? Também acho que é a letra A, prof. Também. Gente, vocês gostariam de justificar ou não? O porquê vocês... Qual foi a linha de raciocínio que vocês utilizaram? Bem, de fato a letra A é a correta, tá? Perfeito, letra A. Ela questiona a integração das pessoas nas redes virtuais de relacionamento, né? Questionamento aí, poxa, está tão submetido, imergido nesse mundo virtual? Será que essa pessoa de fato está atenta à realidade como um todo? Né? Então, o saber dosar, o saber limite, esse equilíbrio aí, e as tensões que há entre esse mundo real e virtual que se confundem, né? Que integram o mesmo âmbito. Vamos à sexta, né? Mais um aí de Adorno e Hockenheim, mais um relacionado a esse tema da indústria cultural. E será que alguém agora poderia? Eu vou continuar insistindo, né? Não é possível. Alguém poderia ler? Posso, prof. Obrigado. Valeu, vamos lá. Hoje, a indústria cultural assumiu a herança civilizatória da democracia de pioneiros e empresários. Um segundo, prof, peraí. Certo, tudo bem. Que tampouco desenvolvera uma fineza de sentido para os desvios espirituais. Todos são livres para dançar e para se divertir, do mesmo modo que, desde a neutralização histórica da religião, são livres para entrar em qualquer uma das inúmeras seitas. Mas a liberdade de escolha da ideologia, que reflete sempre a coerção econômica, revela-se em todos os setores como a liberdade de escolher, o que é sempre a mesma coisa. Muito bem. E aqui vamos à pergunta e alternativas. Leio também? Sim, se possível. Tá certo. A liberdade de escolha na civilização ocidental, de acordo com a análise do texto, é um ou uma. Letra A, legado social. Letra B, patrimônio político. Letra C, produto da moralidade. Letra D, conquista da humanidade. E letra E, ilusão da contemporaneidade. Olha aí, gente. Não sei se vocês entenderam a questão, mas o que é que seria liberdade nesse novo contexto, né? Se vocês quiserem, eu posso voltar aqui ao texto para vocês darem uma olhadinha. E aqui estão as alternativas. Qual dessas vocês compreendem como sendo a correta? Letra E. Letra E. E aí, galera, mais alguém? Também acho, prof, que é a letra E. Perfeito. Por que a letra E? Por que essa ilusão de liberdade? Porque a liberdade é uma ilusão. Nesse sentido, a gente vai ter o seguinte, ó. Com a mercantilização da arte, com essa transformação, deixa eu passar esse barulho aqui. Pronto. Com a transformação da arte num produto, a gente vai observar aqui, a gente vê um filme, o roteiro dos filmes, as músicas que nos são ofertadas, as pinturas, né? Você vai perceber que existe uma padronização, um jeitinho de fazer,
que não tem criticidade alguma, que só quer levar ao entretenimento e só quer ser um produto de venda, de consumo, né, de consumo de massa, que não leva a reflexão nenhuma, mas apenas ao entretenimento. Então nos dão várias opções, mas na verdade tudo diz a mesma coisa. Eu até acho que se tem um exemplo na aula, e não é uma crítica a quem escuta ou a música em si, né? Cada um é assim. Mas se a gente pegar, por exemplo, o sertanejo, né, aqui no Brasil, uma realidade mais próxima a nós, você tem aí uma porção de músicas, inúmeras e inúmeras músicas. Eu posso escolher que música eu quiser. Mas no fundo, elas dizem a mesma coisa. Você pegar em uma sofrência, você pegar em um sertanejo, um passinho, algo do tipo, é um monte de música que diz a mesma coisa, que tem a mesma métrica, que é produzida do mesmo jeito e que faz sucesso enquanto um produto comercial, né? Mas que não tem uma reflexão, que não tem uma crítica, que é tudo do mesmo jeitinho. Os filmes, até uma obra de arte como a de Romero Brito, por exemplo, né? Então é algo mais comercial, né? Romero Brito que está aí até em Moá. Então dá para perceber nesses elementos culturais que na verdade a gente escolhe entre um e outro, mas a escolha é uma ilusão, porque no fundo está escolhendo a mesma coisa, certo? Então letra E corretíssima. Gente, nós acho que dá tempo. Vamos à sétima. Sétima questão. No mundo virtual, milhões de pessoas falam, compram, compartilham dados e se reúnem para tratar dos mais variados assuntos. Nas figuras, os números mostram a movimentação média em um minuto de algumas das principais empresas de ferramentas na internet em 2015 e em 2017. Com certeza, para hoje, né, 2020, já mudou muita coisa. Eu não sei se vocês conseguem enxergar bem aí esses números. A questão quer saber o quê? Sobre a internet e os números mostrados nas figuras, é correto afirmar. Dê uma olhadinha aí rapidinho, não sei se vocês conseguem ver bem, ou se vocês têm aí, conseguem. Deixa eu ampliar aqui um pouco. Faz uma comparação, né, entre algumas instituições, seus acessos aí na internet, visualizações em 2015 e 2017. Se a gente perceber, a grande maioria teve um aumento grande de visualizações e aqui teve uma que caiu, né? Vamos lá. Sobre a internet e os números mostrados nas figuras, é correto afirmar após um crescimento até a primeira década do século XXI, as ferramentas na internet apresentam uma estagnação na utilização dos últimos anos. B. Para todos os governos do mundo, independente do regime, a democratização da internet é uma ação estratégica. C. O controle de dados e informações é descentralizado, o que confere equanimidade aos países membros da ONU. D. A internet está em constante e rápida mudança, com novas ferramentas aparecendo, com contribuições relevantes, enquanto outras vão perdendo espaço. Empresas do ramo de serviços têm prestado crescimento acentuado, o que não é observado em relação a empresas do ramo de entretenimento. Qual dessas alternativas seria a correta? Na questão 7. O que é que vocês responderam ao observar esses dados? Compreenderam a questão? Viram a figura?
os temas que a gente viu, né? Meio de comunicação, internet, sua influência, e o que é que a Royal está afirmando nesse sentido. Alguém respondeu? Letra D. Letra D. Mais alguém? Bem, de fato é a letra D, parabéns. A letra D ela vai justamente caracterizar essa veloz mudança que há na internet. Numa charge mais acima, a gente viu a pessoa mencionando o Orkut, Facebook, MSN, que não faz muito tempo que estavam aí em todo vigor. E aí rapidamente vão ficando obsoletas e vai surgindo novas ferramentas. E aí, às vezes outras, né? Ainda no menor espaço de tempo já vai ficando obsoleta. E é o que vem acontecendo, uma mudança muito rápida, uma velocidade muito grande. A gente está cada vez mais imerso. E outra coisa, na nossa própria vida, a gente vem absorvendo essa aceleração no mundo da internet. A gente quer cada vez mais rápido, a gente não tem mais paciência de esperar. A gente quer. As coisas vão perdendo valor muito rápido. Quando a gente atrela, por exemplo, isso a uma indústria cultural que nos oferece. A gente vê músicas aí que há décadas fazem sucesso. E enquanto outras que são produzidas dentro desse modelo cultural expandem aí, fazem um grande sucesso e rapidamente já caem no esquecimento. Né? Então meio que essa velocidade da internet está presente também em outros setores da nossa vida. Né? Coisas que vão mudando rapidamente sua configuração, vão ficando obsoletas e vão surgindo outras. Né? Enquanto outras que conseguem se adaptar às novas tendências vão crescendo cada vez mais, como nos mostra no gráfico. Né? Não sei se ficou claro. Qualquer dúvida é só falar. Temos aí a oitava questão, mas eu tenho uma outra pergunta para vocês, tá? Eu tinha preparado para essa aula a correção dessa ficha, que tem... deixa eu dar uma olhadinha se são 10 ou são 12 questões. São 12. Nós vamos para a oitava. Eu deixei 2 vídeos com aula gravada para vocês sobre Descartes para a aula de filosofia, que é a aula que a gente está entrando agora. Vocês querem continuar corrigindo a ficha, né? E a gente termina logo agora. E vocês vão dar uma olhada nos vídeos, são apenas 2. Acredito que cada um com um pouco mais de 10 minutos sobre Descartes. Deixa eu reformular aqui, né? Acho que eu me atrapalhei. Vocês querem que a gente continue logo agora e termine, e depois, num outro momento, vocês olham esses vídeos, ou vocês querem dar uma pausa aqui e vão assistir a aula gravada de filosofia? Como vocês preferem? Por, Gente, eu estou tentando contribuir da melhor forma possível. Mas até para eu mesmo melhorar, eu preciso que vocês me deem um feedback, uma resposta. E assim, sem a participação de vocês, né, uma participação muito mínima, fica difícil até para a gente tentar
ver como pode melhorar nesse sentido. Eu compreendo muito a situação de vocês, sei que de certa forma vocês estão cansados, saturados, é um período conturbado para todo mundo, inclusive para a gente também, mas a gente precisa se ajudar, a gente precisa se dar as mãos. E para que eu possa, inclusive, ajudar vocês, eu preciso que vocês deem um sinal de vida, às vezes. Prof, Oi. Clara e Aline falaram no chat que podia continuar a correção. Ótimo. Você também? Acha que a gente continua? Pode ser sim. Agora, talvez, daqui a pouco eu tenha que sair, porque meus avós vão almoçar aqui em casa. Tanto é que eu não participei muito, porque eu tava arrumando umas coisas aqui. Desculpa, tá? Tá ok. Então, vamos lá. A gente tá na oitava, são 12 questões, a gente termina. E o tempo final, vocês dão uma olhadinha no vídeo de filosofia lá. Tem 2 vídeos. Oitava questão. No mundo conectado. São as tirinhas aqui, ó. Bem breve. E aí, ó. No mundo conectado não há preconceitos, não há ignorância e não há covardia. Aí mais abaixo, correspondente a cada afirmação, tem: sou alto, loiro e sincero. Ler pra quê? Tem tudo na Wikipédia. Ó, não há ignorância. Não há covardia. Né? Nova mensagem: eu não te amo mais. Alguém que acaba o relacionamento pelo celular, né? E aí, analisando o que é dito em cima, nas afirmações acima e abaixo, né? Vamos ver aqui. Presta bem atenção. A tirinha denota uma postura assumida por seu produto frente ao uso social da tecnologia para fins de interação e de informação. Tal posicionamento é expresso de forma argumentativa por meio de uma atitude A. Crítica, expressa pelas ironias. B. Resignada, expressa pelas enumerações. C. Indignadas, expressa pelo discurso direto. D. Agressiva, expressa pela contra-argumentação. E. Alienada, expressa pela negação da realidade. E aí, o que vocês responderam nessa? Letra A. Qual? Acho que falaram as duas ao mesmo tempo, A. não entendi. A. Eu coloquei A. A. Perfeito. Letra A. É uma crítica, né? A tirinha está sendo de fato irônica. E aí eu queria chamar a atenção de vocês, né? Não necessariamente essa questão foi de uma prova de sociologia, mas sim da área de linguagem. E eu queria chamar a atenção que essa interdisciplinaridade que há no Enem, temas que são vistos de diversas perspectivas e que uma vai abordando a outra e que está tudo muito interligado. Então todo esse tema, desde quando a gente começou a ver cultura, religião, meio de comunicação, mídia, indústria cultural, sociedade de controle, a gente vai ver aí em filosofia, em sociologia, em linguagem, história, geografia, todas essas disciplinas vão ter questões sobre isso. E também, gente, na redação, né? Muito disso tudo que a gente viu de maneira compactada, globalização, tudo isso aí que a gente viu nessas últimas aulas, estão aí sendo abordado por diversas disciplinas. Então veja que isso aqui é uma questão, na verdade, de linguagem, mas que tem total relação com o que a gente está vendo, tá? Então é bem bom ficar atento aí, são temas muito relevantes. E aí tem outras, pronto, essa daqui é mais uma dentro desse contexto, mas que a gente vai tentar aqui responder também. Veja a figura. Para algumas crianças, o pesadelo chega antes do sono. Denuncie caso de violência sexual infantil, ligue 100. Cartazinho aqui. Vamos lá. Nona questão.
Os meios de comunicação podem contribuir para a resolução de problemas sociais, entre os quais o da violência sexual infantil. Nesse sentido, a propaganda usa a metáfora do pesadelo para informar crianças vítimas de abuso sexual sobre os perigos dessa prática, contribuindo para erradicá-la. B. Denunciar a ocorrência de abuso sexual contra meninas com o objetivo de colocar criminosos na cadeia. C. Dar a devida dimensão do que é o abuso sexual para uma criança, enfatizando a importância da denúncia. C. Destacar que a violência sexual infantil predomina durante a noite, o que requer um maior cuidado dos responsáveis nesse período. C. Chamar a atenção para o fato de que o abuso infantil ocorre durante o sono, sendo confundido por algumas crianças como um pesadelo. Qual a alternativa correta? C. Muito bem. Diga aí mais alguém. O que é que vocês responderam, gente? Mais alguém respondeu? Concordo com a Aline, prof. Pronto. Letra C, corretíssima, né? É uma questão também de interpretação, também da área de linguagem, que está relacionada à questão da mídia e da comunicação, mas que nos dá uma compreensão interessante do tema e de suas possibilidades de discussão. Letra C, dar a devida dimensão do que é o abuso sexual para uma criança, enfatizando a importância da denúncia, né? 10º, vejo que o embasamento teórico a partir de autores, uma compreensão, a reflexão de alguns temas sociológicos, nos serve também de base para interpretarmos coisas sobre outras disciplinas, inclusive sobre texto-redação, da redação, né, que nos requer uma criticidade no olhar e um fundamento, um embasamento teórico. 10º, eu já falei muito, teria alguém que pudesse ler aí? Blog é concebido como um espaço onde o blogueiro é livre para expressar e discutir o que quiser na atividade da sua escrita, com a escolha de imagens e sons que compõem todo o texto veiculado pela internet por meio dos posts. Assim, essa ferramenta deixa de ter como única função a exposição de vida e ou rotina de alguém, como em um diário pessoal, função para a qual serviu inicialmente e que o popularizou, permitindo também que seja um espaço para a discussão de ideias, trocas e divulgação de informações. A produção dos blogs requer uma relação de troca que acaba unindo pessoas em torno de um ponto de interesse comum. A força dos blogs está em possibilitar que qualquer pessoa, sem nenhum conhecimento técnico, publique suas ideias e opiniões na web e que milhões de outras pessoas publiquem comentários sobre o que foi escrito, criando um grande debate aberto a todos. De acordo com o texto, o blog ultrapassou sua função inicial e vem se destacando como Então, não só o blog, né, como deixa eu só conseguir descer aqui um pouquinho, como as redes sociais no todo, né, ela vem ultrapassando aquilo que inicialmente tinha como objetivo e vem se destacando como o quê? Uma estratégia para estimular relações de amizade, um espaço de exposição de opiniões e circulação de ideias, um gênero discursivo, substituto das tradicionais diários pessoais, ferramenta para aperfeiçoamento de comunicação virtual escrita, um recurso para incentivar a ajuda mútua e a divulgação da rotina diária. E aí? Esse extrapolar daquilo que ela foi inicialmente pensada consiste em quê? Quais novas possibilidades que essas ferramentas nos dão? letra B.
Mais alguém respondeu? Sim, prof. Letra B também. Letra B também. Perfeito. Se muitas vezes, através das mídias, televisão, jornal, a gente é um agente, veja, agente separado é um agente junto, é um agente passivo, né, só recebe. Nas redes sociais a gente também ela nos possibilita produzir conteúdos, manifestar nossas opiniões, né? Discutir as ideias. Então, ela nos dá esse espaço de atividade. A gente tem uma posição mais ativa, certo? Então, letra B seria a alternativa correta. Ó, vocês estão dando um show aí, viu? Até agora, acertando tudo. O povo está preparado. 11. Alguém poderia? Posso, prof. Ótimo. A letra da música de Gilberto Gil trata da rede de comunicação existente no mundo e sugere a importância dessa rede para a inclusão digital, do ponto de vista socioeconômico. Pela internet. Criar meu website, fazer minha homepage. Com quantos gigabytes se faz uma jangada, um barco que veleje? Eu quero entrar na rede, promover um debate, juntar via internet um grupo de tietes de Connecticut, de Connecticut, acessar o chefe da milícia de Milão. Um hacker mafioso acaba de soltar um vírus para atacar programas do Japão. Eu quero entrar na rede para contactar os lares do Nepal, os bares do Gabão, que o chefe da polícia carioca avisa pelo celular, que lá na Praça 11 tem um videopoker para se jogar. A relação entre exclusão socioeconômica e a digital está apresentada na seguinte assertiva. Letra A. A digital desencadeia a socioeconômica pela relação direta entre a existência de ampla tecnologia da informação e comunicação e a realidade dos países subdesenvolvidos. Letra B. A socioeconômica desencadeia a digital por existir maior investimento dos países subdesenvolvidos no acesso à tecnologia de informação e comunicação, portanto, maior inclusão. Letra C. A socioeconômica desencadeia a digital, pois a relação igualitária entre países desenvolvidos e subdesenvolvidos quanto ao acesso à tecnologia de informação e comunicação e à inclusão. Letra D. A digital desencadeia a socioeconômica, à medida que o acesso às tecnologias de informação e comunicação se dá de forma mais estruturada nos países subdesenvolvidos. Letra E. A socioeconômica desencadeia a digital, por haver uma relação desfavorável quanto ao menor acesso dos países subdesenvolvidos à tecnologia de informação e comunicação. De modo geral, a questão quer saber qual a relação causal entre, né, essas relações de uma exclusão, do fato de exclusão socioeconômica e também a digital, né? Qual é que apresenta aí essa relação, né, de causa e efeito aí, o que é que uma acaba ocorrendo por uma, ocorre a outra e aí acaba sendo problemas aí desencadeados, né? Qual é a ordem, como é que se dá essa relação. Deixa eu até minimizar aqui para vocês verem a alternativa de modo mais conjunto. Não sei se vai dar para ver se melhora, se piora. Mas só para vocês terem. Eu acho que melhora, prof, porque tem como dar um zoom assim, aí se o senhor deixar assim é melhor pra gente ler. Então, uma visão do todo.
Eu acho que a letra E, prof. Massa. Mais alguém? Já Marquei conseguiu? E também. Ou é também? Minha gente, vocês são show, viu? Vocês estão acertando tudo. É, a letra é sim, né? Tem uma música de Teatro Mágico, não sei se vocês conhecem, mas é uma banda muito boa, que diz assim, ó, Chanel 5 a música. Acesso é poder e poder é informação. Quanto mais a gente tem acesso à informação, mais a gente pode, no sentido de estar ciente do que está acontecendo, no sentido de também poder desenvolver um pensamento crítico, mas a gente só tem acesso às tecnologias, a gente só tem acesso às redes sociais, a tudo isso que ela nos fornece, se a gente tiver um poder de compra também, uma questão econômica, né? Então, por exemplo, agora teve toda essa questão do coronavírus e no início da pandemia teve pessoas de condição social muito baixa, moradores de rua, que nem sabiam o que estavam acontecendo, não tinham nem noção do que estava acontecendo, né? O mundo inteiro no meio de uma pandemia e eles mal sabiam. Por quê? Porque não tem acesso à informação. A sua condição socioeconômica não os permite ter acesso à comunicação desse tipo, né? Que os forneçam informação, que nos forneçam um novo pensamento e isso vai a falta de acesso desigualdade econômica, essa falta de acesso, né, à questão financeira vai provocar também a questão da tecnologia, do acesso à informação e vai expandir cada vez mais essa diferença, essa desigualdade social. Uma outra coisa que eu gostaria de chamar a atenção é porque, por exemplo, se você observar essa música, ela atende a um padrão de uma lógica da cultura de massa denunciada por Adorno. Não sei se eu fui claro na pergunta, mas assim, tipo, ela é uma música que meio que tá nesse jogo da indústria cultural, é apenas um produto vendável que segue um roteirozinho de como toda música tem que ser. Observem que é uma música que faz uma crítica. Ela não segue o mesmo ritmo, ela não segue uma letra já pré-pronta que todo mundo coloca aí do jeitinho que tem que ser colocado. Ela é uma crítica social, é a arte servindo para abrir os olhos, para fazer uma crítica. Ela não tem um modelo pré-estabelecido que foge a esses padrões, né, da indústria cultural. Então é uma música interessante para a gente perceber isso também, além do que ela nos traz, né? Já que a gente está trabalhando nesse sentido. E agora para a gente encerrar, né? Vamos aí encerrar. Oxente, expandi demais aqui. Alguém poderia fazer a leitura aqui, encerrar com chave de ouro, nos brindando com a sua leitura? Há muito tempo, o rádio, a televisão e outros meios de comunicação têm levado informações simultâneas a lugares remotos. Mas, por esses meios, somos apenas ouvintes ou telespectadores. A possibilidade de selecionar as informações no momento e no local desejado só foi viabilizada com a internet. A integração por meio das redes de informação dá uma nova dimensão ao espaço e cria uma nova forma de agir sobre ele. A interação das redes de informação e do espaço virtual ao espaço geográfico corrobora para o conceito de unidade tecnológica, B. Cyberespaço, C. Espacialidade digital, D. Sociointeratividade ou E. Tecnosfera. E aí? Questão ligada também à geografia, mas aos meios também de comunicação, abordada também por essa disciplina. E aí esse novo espaço é geralmente conceituado como esse espaço virtual, não é um espaço físico, é um espaço que
Cyberespaço. Mais alguém? Essa eu não ia saber, não, prof. Eu ia chutar. Eu tava pensando, né, assim, cyberespaço ou tecnosfera, não sei. É sim, o cyberespaço. Se chutar cyberespaço, iria acertar. É um espaço cibernético, esse mundo virtual aí. Essas novas nomenclaturas de possibilidades de espaços diferentes dos nossos espaços físicos, o cyberespaço. Né? E aí, com essa ficha, a gente vê como esse assunto ele pode ser abordado de diferentes formas, por diferentes disciplinas, por conceitos diferentes, teóricos diferentes, então é muito amplo. Então é uma ficha que a gente percebe que traz questões com diferentes características, diferentes maneiras é, e diferentes abordagens também, mas muito importante, tá? É, espero ter contribuído um pouco com vocês com essa ficha. Obrigado a todos que participaram, que colaboraram, né? É, se vocês quiserem falar um pouco, eu não sei, mas eu gostaria muito de entender, né? A participação caiu muito, tanto de quantidade de pessoas na aula, como a participação das próprias pessoas na aula. Né? Se o problema for comigo, gente, vocês falem. Se o problema for em relação, não sei, né? Mas até para eu ajudar vocês, eu preciso entender um pouco essa situação. Né? Eu, como sempre digo, estou aberto a, se vocês estiverem com dúvidas, mas também se tiverem alguma sugestão, enfim, a gente tá aqui para se ajudar, tá? Na próxima semana a gente vai estar presencialmente, não sei se vocês que estão aqui vão estar junto também na sala de aula, e eu espero que aos poucos a gente vá melhorando, né? E vai dando essa interação melhor para que a gente consiga estudar. Não é só na sua aula. No caso, está sendo recorrente, pessoal. Na maioria, no caso. Entendo. Tá ok. Eu espero, né, que isso dê uma renovada nas energias da gente e a gente volta com mais afinco. Até mais, tem 2 vídeos lá na disciplina de filosofia sobre Descartes. Dê uma conferida lá nos vídeos, vocês ocupam o restante do tempo justamente com essas videoaulas, beleza? Até mais, abraço, fiquem com Deus, até a próxima.